O Via Justiça de hoje falando sobre a importância da justiça militar para o Brasil e analisando as propostas de extinção desta justiça especializada. Participam do programa o juiz Fernando José Armando Ribeiro, vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e Epaminondas Fulgêncio, procurador de Justiça junto ao tribunal. Pergunto ao senhor, doutor Epaminondas, a justiça comum absorveria bem a justiça militar? O que significa a justiça militar ser absorvida pela justiça comum? Nós temos aí dois tipos de problemas. Toda a comunidade, toda a população sabe da morosidade da justiça comum, por razões variadas, que não se imputa aos homens que pertencem à justiça comum. Muitas vezes, todo mundo sabe, pela morosidade imposta pela própria lei, pelo volume enorme de recursos. Não me parece adequado, não me parece a melhor solução que é uma matéria de competência hoje do Tribunal de Justiça Militar, da Justiça Militar, se transfira para a Justiça Comum. Em termos numéricos, em termos de eficiência, não me parece comum. E me parece que a própria matéria, sempre defendi isso, e nós que todos militamos na Justiça Militar sabemos disso, a matéria é muito específica, com características muito próprias, que exigem uma compreensão muito adequada para aquilo, com as características das próprias corporações militares. Não me parece adequada também a avaliação que se faz a respeito da eficiência no parâmetro simplista numérico, sabe? A eficiência demanda, assim, o princípio da eficiência, uma avaliação muito mais profunda. E eu quero repetir o que eu tenho dito aqui. A questão não diz respeito exclusivamente às instituições militares, mas à relação aguda que existe entre o Estado e o cidadão. O Estado aí representado pela Polícia Militar. Não me parece uma boa solução. E há uma questão interessante que talvez caiba se pontuar, é que quando se comparam esses dados com a justiça comum, nós esquecemos que já há uma profunda crítica e tentativa de redefinição dessa justiça comum. Quer dizer, quando eu me referi a Samuel Johnson, qual é o parâmetro que essas estatísticas devem ser comparadas? Nós sabemos que temos movimentos desde as múltiplas reformas do processo civil, né, que já vem aí há quase 2 décadas, passando pela repercussão geral, súmula vinculante, hoje criação de novos tribunais, tudo isso vem no sentido de tentar acolher uma realidade que o doutor Epaminondas frisou muito bem, que é a justiça comum, né, e a justiça federal, né, são justiças hoje que têm uma sobrecarga de serviço que não é ideal, não é desejável. Ou seja, nós vamos comparar o número da justiça militar com qual número? Qual é o número ideal de processo para se terem uma justiça? Se nós compararmos com números do direito comparado, com o judiciário americano, os números da justiça militar, recentemente inclusive o jurista Ives Grandra escreveu sobre isso, os números da justiça militar seriam até superiores ao da justiça americana. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Perguntamos, você acha que a justiça militar deve ser extinta no Brasil? Não deve haver diferença entre as pessoas, cidadãos. Então todo mundo deve cumprir igual, seja ele militar ou não. Acho que eles deviam ser julgados como qualquer pessoa, mas eu não creio que isso deve de acabar, não. Não acho que ela deve ser extinta, não, mas eu acho que talvez ela tenha que ter bom senso, igual a justiça no geral tem que ter um bom senso. Eu acho que no Brasil isso não está acontecendo muito, não. Eu acredito muito na justiça militar. Em Minas eu ainda acredito, né? Não sei em outros estados. Acho que ela deve ser mantida, mas deve ser melhorada. Você entendeu? Para que, assim, evite os excessos e abusos e a impunidade. Doutor Epaminondas, como o senhor analisa a fala popular, a maioria foi favorável à justiça militar. O povo tem, às vezes, tem uma compreensão razoável disso. Nos parece, às vezes, que ele não compreende e compreende. Embora a justiça militar tenha uma grande virtude, que é uma justiça discreta. Às vezes paga por não ser conhecida, mas o povo sabe disso. E eu gostaria apenas de frisar que, às vezes, nós temos a impressão de um anacronismo, de uma justiça especializada, a impressão que às vezes é corporativista, e não é verdade. Vejam bem que hoje há uma tendência enorme da justiça, quer dizer, no tocante ao Ministério Público, no tocante ao Poder Judiciário, no tocante à eficiência, há uma tendência enorme da especialização. Por conta do que nós voltaríamos, retrocederíamos. Por exemplo, recentemente o Estado o Poder Judiciário tem uma vara de conflitos agrários, tem uma vara da defesa da mulher, tem a vara da defesa do consumidor e de tantas outras coisas. Me parece, por todas essas razões, e a surpresa agradável de que o povo pode compreender isso, que pelo princípio da eficiência a especialização se faz necessária. Então seria um retrocesso. E me parece que sim.
E há uma questão que é importante frisar, que eu acho que fica às vezes também no imaginário popular e mesmo nas vozes desses entrevistados favoráveis à justiça militar, na sua maioria, que é o de que feriria a igualdade. Nós temos que destacar que a justiça militar no Brasil, ela é constitucionalizada e que o julgamento dos crimes não é em razão da pessoa ou em razão de matéria, é o que se chama em direito ratione legis, ou seja, a definição dos crimes militares é estritamente não em razão dos militares, mas em razão de ações e situações em que esses militares se envolvam. Ou seja, nós sabemos que temos inclusive situações em que jamais elas serão julgadas pelas justiças militares. Os homicídios dolosos praticados, serão sempre julgados pelo tribunal do júri, os abusos de autoridade serão sempre julgados pela justiça comum e a própria questão da tortura, né, da lei de tortura, será sempre da competência da justiça comum. Isso é uma questão que, infelizmente ainda, né, esse desconhecimento da justiça militar leva a alguns equívocos no momento em que se imagina que desvios dessa natureza, que muitas vezes acabam na justiça comum demorando muitos anos para serem punidos, são culpa da nossa justiça militar. Eu queria entender essa ideia de transferência para a justiça comum. Pergunto para o senhor, doutor Epaminondas. O senhor disse, um dos senhores disse que a base é a ordem e a disciplina. Essa transferência poderia gerar alguma inquietação nos quartéis, algum caos, alguma dificuldade administrativa da vida militar? Eu acho que sim. E vejam que a avaliação que se faz em torno do que nós podemos chamar de um interesse público, da instituição e do que eu chamei desse relação aguda entre a comunidade. E não o protecionismo do militar. Há na própria administração dos quartéis um desconforto. Não pelo protecionismo. Muitas vezes se diz que o desejo de muitos daqueles integrantes da tropa seria até ser julgado pela justiça comum, pela severidade, pelo rigor que caracteriza a justiça militar. Não é uma visão correta aqueles que imaginam que a justiça militar seja corporativista e proteja. O Via Justiça faz agora mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.